Austeridade fiscal, caminho obrigatório para a ordem e progresso. Artigo escrito por Samuel Hannan. Quando se aproximam as eleições, o brasileiro se pergunta se é possível ter um país melhor, em condições de vida para todos os cidadãos. É o que se deseja. O problema é que, na hora de escolher o futuro presidente, o eleitor é bombardeado por uma avalanche de publicidade governamental e de promessas no horário eleitoral gratuito, e sem condições de fazer uma análise técnica da situação do país, acaba envolvido em narrativas e retóricas que sabidamente não refletem a realidade e, na maioria das vezes, não se realizarão. Esse cenário remete ao filósofo Sigmund Freud, segundo o qual as massas nunca tiveram sede da verdade, elas querem ilusão e não vivem sem elas. Agora, a 1 ano do pleito, uma análise mais profunda da situação nacional revela que nas últimas décadas o país enveredou por um caminho muito perigoso. É inadmissível que os governos nacionais continuem querendo amenizar o fracasso de gestões, transferindo a culpa a governos anteriores. Lembremos que desde 2000, o Brasil foi governado por diferentes gestores de ideologias diversas: 2 anos de PSDB, 16,4 anos de PT, 2,3 anos de PMDB e 4 anos de PL, e que seguem postulando o mesmo cargo nas próximas eleições. O fato de o Brasil estar entre as 10 maiores economias do planeta não esconde que ainda enfrenta problemas gravíssimos, em especial o empobrecimento da maioria da população. Segundo o Banco Mundial, em 2010, a renda anual per capita do brasileiro era de $11.391. Em 2024, fechou em $10.234, perda de 10,15% em 14 anos. Nesse mesmo período, o PIB mundial cresceu 64%, mostrando que o Brasil ficou para trás. Pior ainda foi o resultado primário. Em 2022, o país registrou superávit primário de 55 bilhões de reais, o correspondente a 0,60% do PIB. Depois disso, a situação se inverteu. A partir de 2023, em todos os anos se registrou déficit primário de 229 bilhões de reais naquele ano, ou 2,10% do PIB, de 11 bilhões de reais, 0,10% do PIB, em 2024, e para 2025 a previsão é de déficit de 75 bilhões de reais, 0,60% do PIB, sem contar as exclusões não recomendadas pela TCU, estimadas em outros 90 bilhões de reais. Sem controle de gastos, a dívida pública da União só aumenta. Em 2022, governo anterior, era de 5,95 trilhões de reais, 59,8% do PIB, e agora deverá atingir o recorde de 8 trilhões de reais em 2025, equivalente a 65,0% do PIB, segundo as previsões. Com a dívida pública da União crescendo à razão de 1,0 trilhão de reais por ano, o custo para a nação também se eleva muito em razão da consequente alta da taxa de juros. Os juros da dívida pública, que consumiram 700 bilhões de reais em 2022, graças à taxa Selic de 11,75%, de acordo com as estimativas, devem atingir 1,12 trilhão de reais em 2025, com a taxa Selic em 15,0%, devido ao descontrole gerencial e teimosia em não cortar gastos. A conta sobra para o contribuinte. Nesses últimos 3 anos, a carga tributária passou de 30,3% do PIB em 2022, devendo fechar 2025 com algo próximo entre 34,0% e 34,5%, ou seja, elevação assustadora de 3,2 pontos percentuais. E querem mais. Paradoxalmente, o brasileiro vem pagando mais impostos, porém não vê sua vida melhorar. As desigualdades permanecem. Mais de 1/3 da população, 35,60%, tem renda bruta mensal de até um salário mínimo, R$ 1.518, enquanto outros 21,60% dos brasileiros vivem com renda entre 1 e 2 salários mínimos,
de R$ 1.518 até R$ 3.036, e 22,80% da população ganham entre 2 e 2,3 salários mínimos por mês, ou seja, entre R$ 3.036 e R$ 3.500. Em resumo, 90% dos brasileiros vivem com renda mensal bruta de até R$ 3.500. Há ainda outros indicadores sociais, mostrando que o Brasil não garante qualidade de vida de seu povo. Em 2022, o país ocupava a 73ª posição no mundo em Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e caiu para a 84ª colocação em 2024. No coeficiente de Gini, que mede a desigualdade na distribuição de renda, está em 53º lugar entre 58 países. No Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, IRBES, que analisa a relação entre a carga tributária e o retorno em qualidade de vida à população, o Brasil é o último colocado entre as 30 nações que compõem o ranking. Também é pífio o desempenho brasileiro na educação, em nível mundial. O PISA mostra que ficamos em 53º lugar em leitura, 65º em matemática e 53º em ciências. No Índice de Percepção da Corrupção, o país ocupa hoje sua pior colocação na história. Caiu 35 posições e está na 107ª posição. Quando o assunto é violência urbana, somos campeões mundiais em número absoluto de homicídios intencionais, um título vergonhoso. A máquina pública é gigante e ineficiente. Consome anualmente cerca de 1,7 trilhão de reais por ano, ou quase 13,5% do PIB. Estadão, 7 de setembro de 2025, mais do que a média, 9,3%, dos 38 países da OCDE, mesmo possuindo quase metade do número de servidores. Esse paradoxo encontra explicação nos privilégios e penduricalhos nos salários. A remuneração média dos ocupantes do topo da pirâmide do funcionalismo do governo federal é 67% maior que a média paga pelo setor privado. E mesmo entre os poderes, há diferenças. Se comparado com o executivo, o poder legislativo paga 63% a mais, e o judiciário tem remuneração média 263% maior. Para 2026, o orçamento da União prevê gastos de 219,80 bilhões de reais em programas sociais, incluindo Bolsa Família, BPC, Pé de Meia, Auxílio Gás, Farmácia Popular e FIES. São programas importantes e necessários, porém sem porta de saída. Consomem 1,64% do PIB, mais do que a União investirá em educação, 1,02% do PIB em segurança pública, 0,03%, e em habitação, 0,04% do PIB. Para essas áreas essenciais, o orçamento 2026 garantirá 391,60 bilhões de reais, ou 6,0% do total, ante 3,37% dos programas sociais. Os investimentos poderiam ser bem maiores se o país não tivesse de pagar 1,12 trilhão de reais de juros sobre as dívidas públicas, 7,76% do PIB, além de 455 bilhões de reais, 3,40% do PIB, em déficits previdenciários. Nessa conta entram mais de 600 bilhões de reais, cerca de 5% do PIB, em gastos tributários da União, renúncias fiscais, dinheiro que o governo deixa de arrecadar, muitas das vezes sem prazo de vigência nem decrescente ao longo do tempo. Por tudo isso, o valor para investimento previsto será de pífios 83 bilhões de reais, ou 0,62% do PIB. Pouco demais para um país que precisa de muito investimento em infraestrutura para atender minimamente sua população de 213,4 milhões de pessoas. Embora venha aumentando a carga tributária e com previsão de arrecadação, recorde em 2026 e 2027, amarga o maior déficit nominal e a mais alta dívida pública. Esses resultados reprovam todos os governos das últimas décadas, revelando que o país
se ressente de um plano de metas e de maior controle dos privilégios e da corrupção, exigindo mais verdades e menos narrativas, e reclamando urgentemente maior austeridade fiscal. A história registra, infelizmente, que desde 1990, dos 6 presidentes da República eleitos ou que depois assumiram o cargo, apenas 2, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, encerraram seus mandatos sem nenhum arranhão na esfera penal. Outros 2 sofreram impeachment e os demais enfrentaram problemas na justiça. No mesmo período, 4 ex-presidentes da Câmara dos Deputados foram presos, situação que mostra bem a deterioração ética dos políticos brasileiros. O diagnóstico da situação nacional não é bom, face à gestão inadequada e inexistência de plano de metas ou plano de governo. Há, porém, caminhos para que essa situação seja revertida e o país reencontre o rumo do desenvolvimento com justiça social. Para isso, será necessário que o presidente cumpra as obrigações contidas no arcabouço fiscal já aprovado, especialmente a de acabar com o déficit e gerar superávit primário, o que facilitaria a redução da inflação, hoje entre 4,8% e 5,1%, levando-a para perto do centro da meta de 3% ao ano. Outro exemplo: se o governo reduzir em apenas 1,5 ponto percentual as despesas primárias, que já foram de 14,7% do PIB no governo de FHC e hoje ultrapassam 19% do PIB, o déficit primário de 0,60% do PIB passará a superávit de 0,90% do PIB. Atrelado à redução de privilégios, penduricalhos e desperdícios, isso contribuiria para a redução das despesas acima de 180 bilhões de reais por ano, sem traumas, e sinalizando a investidores, analistas, instituições financeiras, empresários e a mídia a disposição política de inaugurar uma nova era, a era da austeridade fiscal. É possível economizar ainda mais. Basta o Executivo enviar ao Congresso Nacional um programa de redução dos gastos tributários da União, em cumprimento ao já determinado pela Emenda Constitucional número 109 de 2021, que estabeleceu o teto de gastos em 2% do PIB, hoje cerca de 250 bilhões de reais por ano. Esse teto é ignorado e hoje gasta-se mais de 5,5% do PIB. Se houvesse a redução de apenas metade do estabelecido pela Emenda Constitucional número 109, o país economizaria mais 220 bilhões de reais por ano. Além disso, com superávit de 4,0% a 4,5% do PIB, de 500 a 560 bilhões de reais por ano, seria possível trazer a inflação para o centro da meta, 3% ao ano, e com isso estabilizar a dívida pública da União, hoje de 70% do PIB, e do governo geral, de 80% do PIB, criando-se as condições para a redução da taxa real, Selic de 9,5% ao ano para 6% ao ano, descontada a inflação de 3% ou 3,5%, nominal de 15% para 11%. O resultado seria a redução dos juros e economia de cerca de 300 bilhões de reais anuais. Com todas essas medidas, seria facilmente possível economizar mais de 800 bilhões de reais por ano. Não é pouca coisa. Permitiria ampliar em 50% todos os programas sociais existentes, reforçar o SUS e ainda implantar o ensino obrigatório em tempo integral, capacitar e remunerar melhor os professores, melhorar a vigilância das fronteiras, portos e aeroportos para evitar a entrada de armas e drogas, que alimentam as facções criminosas, e ainda realizar grandes investimentos em infraestrutura. Seria um passo fundamental para reduzir o custo Brasil e gerar valor adicionado em nossa pauta de comércio exterior. É urgente o governo entender que praticar austeridade fiscal é o maior programa social em benefício da população, a maior e melhor fonte de recurso já disponível para manutenção e ampliação dos tão necessários programas sociais, para a correção das inaceitáveis e injustas desigualdades sociais e regionais do país, tudo sem nenhum aumento de tributo e sem culpar ninguém.
Sem dar concretude a essas duas palavras, nunca atingiremos as outras duas que são o lema da nação: ordem e progresso. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br